Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS. E hoje tô aqui com ele, Guilherme Conrado. Conseguiu, né? Tudo bem? Te peguei. Conseguiu me colocar do outro lado da câmera. Te peguei. Pra quem não sabe, o Gui é o responsável por toda a nossa parte técnica, editorial, roteirial, se assim existe. É o cara que tá por trás das câmeras. E hoje eu catei ele e falei, não, hoje é contigo e não tem escolha. Tamo aí, Tudo certo? Tudo certinho. Vamos pra cima? Vamos pra cima. Então tá. Gui, como você bem sabe, a pergunta que eu sempre faço de início no nosso Papo Reto é: como foi o processo da sua conversão? Você cresceu em um lar cristão, não cresceu? E se cresceu, tem aquele momento onde você, opa, peraí, eu resolvo prestar pra Jesus. Eu não nasci num lar cristão, mas também não tive muito contato com o mundo lá fora, vamos dizer assim, né? Minha mãe e meu pai não vinham na igreja nem nada, e foi através de uma senhora que foi fazer limpeza lá em casa e ela levou nós para a igreja, por assim dizer. Então, isso eu tinha 10 anos de idade, né? E então, para mim, eu não lembro de algo antes disso que me marcasse tanto a ponto de eu dizer que eu conheci coisas do mundo, ou provei, né? Não, essa é uma memória que não tem, mas eu, de certa forma, estive, né, com esse status. Mas a partir dali que a gente começou a ir na igreja e tal, meus pais também foram, se batizaram, eu também me batizei, toda aquela caminhada e tal. Desde o início eu já me envolvi muito com o fazer a obra, né? Então eu não me lembro de um momento em que eu estive na igreja sem ajudar na obra, né? Sem fazer alguma coisa. Então, para mim, conversão é sim estar fazendo, né? E hoje vai fazer o quê? Uns 18 anos. Uma vida. Né? É tempo pra caramba, né? Mas a conversão de fato, assim, que quando você entende, eu ligo ela quando você entende o propósito, né? A minha conversão, ela não é tão antes, não. A gente, como diz um sábio amigo meu, o modo sobrevivência, a gente desativa o modo sobrevivência, né? Quando eu desativei o modo sobrevivência, cara, não faz muito tempo, faz o quê? 3, 4 anos. Uau. Assim que você pensa, poxa, eu não preciso só ficar fazendo isso, ou eu preciso fazer alguma coisa a mais, Sim. ou eu preciso me especializar em alguma coisa, ou eu preciso buscar isso, buscar aquilo, né? Então a minha conversão passa por isso, né? É o fazer, né? O sempre estar fazendo, né? Uau. E como separar o fazer de não estar fazendo muita coisa? Ou seja, eu estou fazendo, mas eu não sou um ativista. Não sou aquele cara ali que entra na segunda e sai na outra segunda da igreja e só vive igreja. No sentido assim, eu tô tudo que tem pra fazer. E é muito comum pessoas se proporem a um ativismo e líderes propor às pessoas um ativismo. Então os dois lados, né? Porque é confortável pro líder ter um ativista também. E né? a pessoa não saber falar não e achar que quanto mais, melhor. Exatamente. Desde o começo eu me envolvi, com 10 anos lá, eu não sabia o que era mídia, né? Não sabia vídeo nem nada, né? Então eu comecei a me envolver com a música. Então, desde o começo lá no violão, lá nos juniores, lá nos teens, né? Depois nos jovens, e a gente foi crescendo ali, né? Eu passei a ver que a igreja tinha uma necessidade, que a necessidade era que, cara, eu tava estudando e o mundo tava se globalizando, e a internet, eu sou fissurado por tecnologia, eu procuro tecnologia em tudo. A gente tava conversando agora sobre as tecnologias de automação e comando por voz e tudo. Então eu sou fissurado por isso. Então esse meu gosto por isso me fez buscar alternativas para também ajudar na obra, né? Então isso me fez ver assim que tinha deficiências que podiam ser supridas. Então eu fui atrás do conhecimento para conseguir suprir essa deficiência. Aí o que tu diz de pegar muita coisa, começa a entrar em pauta. Começa a entrar em pauta, porque daí, tipo, cara, eu já tocava, né? Eu já cantava. Daí não sei o que, daí mais isso. Mas eu sentia que dentro de mim eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que buscar, eu tinha que ir atrás. Então,
Eu comecei a estudar lá em 2008, eu comecei a faculdade, eu procurei uma faculdade de audiovisual. Nem era isso que eu queria, né? De começo, porque eu queria fazer áudio. Eu queria, era áudio, Entendi. porque daí era Que aí música, linka muito som a música, e tal, né? E eu ficava sempre fissurado por tecnologia. E daí eu fui atrás, tinha audiovisual. Não, então é isso que eu vou fazer. É áudio. É áudio, eu vou fazer isso aí. E daí, no fim, me apaixonei, gostei muito da área e tal, me dei muito bem, né? Tive muitos bons professores e tal, e colegas que sempre impulsionaram. E quando você entra no meio, né? Tudo ajuda e te impulsiona. Mas aí na igreja começou algo assim, vamos dizer, começou a pesar, né? Que é o que você disse do ativismo. Do ativismo, né? Porque daí a gente também não tinha muito incentivo, às vezes demora a mentalidade do líder. As gerações mais conservadoras. Isso. Essa mudança de geração não é fácil. E daí você acaba se sobrecarregando e até, de certa forma, às vezes se frustrando, né? E enxergando que, poxa, podia ser assim e tal, e daí entra a questão da obediência, né? E daí você fica naquela. Eu sempre me carreguei de coisas para fazer, e por um tempo, sim, isso foi sufocante. Foi sufocante. É bem pesado, assim, quando você está na igreja, até que não é novidade, tu não sabe, eu mudei de igreja, vim aqui pra Jet, mas quando eu cheguei aqui, eu olhei assim e disse, cara, tá tudo acontecendo ali e não depende de mim. Não que no outro lugar dependesse inteiramente de mim, sabe? Mas eu não me via na igreja participando, eu me via na igreja somente fazendo. Nossa. E daí, cara, isso me... cara, então quer dizer que não era saudável pra mim isso, sabe? Então eu tava sempre fazendo alguma coisa. Cara, e eu amo fazer. E eu não consigo ficar sem fazer. Mas daí eu me toquei que, tipo, fazer tava, de certa forma, me destruindo, cara. É um conflito, porque... Sim. Eu sentar num culto ontem, eu vim no culto no domingo, à noite. Cara, eu sentar no culto e ouvir... Ser um ouvinte, cultuar a Deus, né? Isso. Daí eu... olha, quanto tempo faz que eu não faço isso, sabe? E agora, volta e meia, eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque apesar de eu querer fazer, de ter o ativismo, ter pessoas junto contigo, ter irmãos que querem fazer a mesma coisa, é muito bom, é muito gratificante. E isso é ser igreja, né, Sim. Lucas? Porque o que adianta você estar num lugar onde só você né, toca, só você quer, só você pensa, e as coisas não fluem, não andam. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi assim, cara, tem mais pessoas interessadas em fazer o tanto quanto eu quero, né? Sim. Tanto quanto eu quero fazer. E, cara, isso me trouxe, assim, uma paz, porque diz, cara, não sou eu que tô na frente, não sou eu que preciso pensar, coletivo, né? não sou eu que preciso pensar nisso, sabe? Então, eu me vi assim, sabe? Nessa... nesse sentido, eu até falava com alguns líderes, alguns dias atrás, porque aqui na igreja nós temos o sistema celular que nós chamamos de clã. E um grande desafio de alguém que discipula é você entender que você não discipula o Guilherme para que ele se torne um líder. Você discipula o Guilherme por uma questão de relacionamento mesmo. Não por ter o objetivo simplesmente de multiplicar. Ok, você discipula, prepara a pessoa para uma multiplicação? Sim, mas isso não é o fim. Isso não é o principal objetivo. Porque quando isso for o principal objetivo, se essa pessoa ela não multiplicar, você vai abandonar ela. Ou se essa pessoa ela multiplicar e tá sobrecarregada com o clã, ou com a célula, ou com o PG, e desistir, você deixa essa pessoa no caminho. Por quê? Porque você está tão focado em simplesmente querer usufruir daquilo que a pessoa pode te dar, que quando ela não corresponde à sua expectativa, você deixa ela de escanteio. Então esse é um grande desafio enquanto líder, que nós entendemos que uma pessoa não é como uma laranja, né? Em que sentido? A laranja você aperta ela enquanto ela dá suco. Quando ela para de dar suco, ela se torna bagaço e você joga fora. Pessoas não são descartáveis. Só que é um erro comum e muito, muito fácil de se cometer. Muito fácil de se cometer. É muito tênue. Muito fácil. Já cometi esse erro. Busco toda hora ficar olhando para o extremo de não cometer, para que não caia nesse erro de nós colocarmos carga nas pessoas, depositarmos nas pessoas e não se preocupar como que essa pessoa tá.
né? Eu comentava com algumas pessoas que eu percebia que aqui na igreja estavam muito ativas, e eu falei, amigão, não é ativismo. Você precisa ter um culto para você celebrar. Você precisa ter um culto para que você venha aqui com a tua família, ou venha sozinho, enfim, mas que você sente e receba. Porque senão vai dar problema ali na frente. É relacionamento, né? Deus é a mesma coisa. Vai chegar lá e daí ele vai dizer assim, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, curei em seu nome, fiz tudo em seu nome, mas Deus vai dizer, tá, exato, não te conheço. Sim. Porque tu não se relaciona comigo, porque tu não conversa comigo. Tu fez tudo, fez certo, ok, show, mas eu não sei quem você é, né? Então, se não tem relacionamento, se não tem amor, sim, cara, não... E uma dica que você dá para aquele, geralmente o jovem, né? Para aquela pessoa que ela tá conseguindo ver o além do tempo. Por exemplo, você comentou que você viu a questão da tecnologia, enquanto as igrejas em si não tinham despertado para isso. E a igreja que você estava inserido também não. Como você permanecer fiel, sabendo que aquilo é algo que chegou, não é algo do diabo, é algo pelo contrário, é um instrumento da parte de Deus, mas como você permanecer fiel à sua liderança, você permanecer leal, eu acho que essa é a palavra, enquanto você tá vendo, não, mas é ali, não, mas não é para fazer assim. A linha é tênue entre obediência, novidade, rebeldia. Né? É muito complicado, sabe? Chega um tempo em que você acha que tá dando... Você acha não, você tá dando murro em ponta de faca. Né? Você explica, fala, prova, né? Prova cientificamente. Eu cheguei a esfregar diploma na cara, sabe? Eu tenho formação, né? Então, só que daí chega um momento em que você pensa assim, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Tipo, eu tô me esforçando em algo que não quer acontecer, sabe? Então, aí você para assim, cara, eu devia ter, antes disso, orado mais e pedido para Deus direção do que fazer, de como entender isso. Senhor, por quê? Olha, o Senhor me deixou estudar, o Senhor me deixou aprender, o Senhor me ensinou a fazer, eu busquei tudo, mas o Senhor me deu esse dom. Então, por que o Senhor não me deixa? Né? Mas daí, tipo, cara, tudo é ensinamento de Deus, todas as coisas são ensinamento de Deus. Então, passar por isso na minha vida me ensinou muito, né? E também para eu dar valor para onde eu tô hoje. Porque daí, como por muitas vezes eu cheguei aqui e eu vi pessoal aqui falando, mas isso aqui não sei o que, uma coisinha ali, porque igreja tem problema, né? Claro. Acho que não é novidade para ninguém. Não. Toda igreja tem pessoas, problema, né? E daí eu lembro que eu cheguei no ensaio aqui e falaram, porque esses cabos estão tudo desarrumados, não sei o que. E eu disse pro abençoado, cara, aqui vocês têm cabo. E daí ele se quebrou, porque tipo, cara, o cabo tá aqui, ó. Nossa. Tá aqui funcionando, tá no chão ali, mas... Cara, agradeça pelo que você tem. Então, assim, eu sou muito grato por tudo que me aconteceu, pelo lugar que eu passei, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque elas me formaram quem eu sou hoje. Então, todas as coisas boas ou ruins que aconteceram comigo, me formaram quem eu sou hoje, e eu gosto de quem eu sou hoje. Sim. Né? Então, Deus permite acontecer as coisas para que formem você, para que formem o teu caráter. Sim. Boa. E nesse sentido de mídia, né? Hoje, a rede social é para que você, de uma certa forma, apareça, certo? Instagram, Facebook, o próprio YouTube, mas nós estamos aqui gerando um conteúdo que, obviamente, vai ser mostrado. Vai ser mostrado no YouTube, vai ser mostrado nas plataformas de podcast, através de áudio. Então, estamos aqui gerando algo para mostrar. Mas no sentido de Instagram, no sentido das pessoas, enfim, olharem para mídia, não, eu quero ter uma foto porque eu sei de várias histórias de pessoas que nunca fecham o olho na igreja, quando o fotógrafo está passando, fecha o olho, até chora, se ajoelha, enfim, para ter uma foto para ser postada no Instagram. Mas como não deixar esse sentimento de querer se mostrar, passar para vocês que estão na parte da mídia, né? Não subir aquele ego, não eu sou bom, mas como resplandecer o reino de Deus através de algo que vocês estão fazendo? Como diz o Simon Sinek, comece pelo porquê. Muito bom esse livro. Tudo tem que ter o porquê.
É por que você faz isso. Se eu faço... Pode ser que em algum momento eu esteja fazendo um vídeo e eu vou lá... Não, eu vou fazer porque eu quero mostrar que eu sei fazer. Né? Quero mostrar as técnicas que eu aprendi, quero mostrar o software que eu domino, quero mostrar tudo. Só que chega um momento que você para e pensa, cara, não é isso. Não é isso. O porquê disso é a obra. Né? O que quem trabalha com mídia, foto e som e coisa arada é evangelista. Uau. Nós somos evangelistas da nova geração. É um evangelista moderno. Porque você já disse também, a mesmo peso que tem a palavra que você está levando, que você prepara, o sermão que você prepara para a igreja, tem o peso de quem está trabalhando na mídia, de quem está mexendo na câmera lá atrás, de quem está cortando lá na live, de quem está fazendo um desenho, um design para fazer um banner, para chamar para o culto. Porque cada um fez parte, todos fizeram parte da sua palavra. Porque, quem sabe, eu sei de testemunhos de quantas pessoas que viram um banner, viram uma arte, um negócio, meu Deus, o que é isso aqui? Parece uma festa, mas é um culto. Daí diz, não, eu vou ir lá, porque o que esses caras estão fazendo aqui, ó, parece uma festa nas casas de show aí, Sim. é um culto, o que é isso? Olha que perfeição, a fotografia, não sei o quê. As pessoas olham a técnica, olham a arte, né, e veem que, cara, o que eles estão fazendo? E eu penso assim, nós, aqui dentro da igreja, se o meu porquê é esse, e eu dou tanto valor pro meu porquê, eu tenho que fazer muito melhor do que estão fazendo lá fora. Uau. Então... tem que começar pelo porquê, porque a Bíblia diz tudo que faça com amor, né? Uau. Então, coloque o teu porquê, o amor, nisso. Se o teu porquê sempre for Deus e o reino dele, sempre vai dar certo. E excelência, né? Acho que por muito tempo a igreja, ela se posicionou de uma forma reativa para as coisas. Então, as coisas apareciam no mundo e aí a igreja, o fundo preto é o melhor. Fundo preto é o melhor, para dar uma sensação de mais sério, ou acabar com as distrações, é mais difícil você reparar numa pessoa caminhando, enfim, várias explicações para o fundo preto. Mas você vai num teatro, a vida inteira um teatro foi fundo preto. Você vai numa sala de cinema, a vida inteira o cinema foi fundo preto. Aí quando as igrejas começaram nesse movimento de pintar as paredes de preto, não, está trazendo o mundo para dentro da igreja. E sendo que quando você tem esse porquê muito bem definido e esse nível de excelência bem estabelecido, tem que ser ao contrário. A igreja tem que ser parâmetro pro resto. A igreja tem que ser o parâmetro de excelência pro resto. E ainda mais colocar um pouco mais de pimenta nesse caldo é você entender que o nosso Deus é um Deus criativo. E se o nosso Deus é um Deus criativo e nós como filhos, se tem alguém que tem que ser copiado, se alguém é a igreja. Com certeza. Se tem alguém que tem que copiar as chamadas, né, os vídeos, esse alguém é a igreja. Tem que ser copiada. Tem que ser. Então você estudou para mídia, hoje você faz boa parte do seu trabalho, você lida com mídia, mas você também é músico. Inclusive o músico veio antes da mídia. E nesse sentido, musicalmente falando, como resplandecer o reino de Deus? Porque não é só tocar uma guitarra, não é só abrir a boca e cantar um louvor. E eu percebo que muitas pessoas acham que resplandecer o reino de Deus é simplesmente chegar e tocar, mas não é. Não é. É muito fácil estar lá em cima em evidência, né? É um lugar que todo mundo quer estar, né? Uhum. E eu sempre tive comigo assim que se precisasse que eu não estivesse, era melhor que eu não estivesse. Porque estar em evidência é forte, cara. Mexer com o ego é uma coisa que pesa bastante nas pessoas, sabe? Uhum. E eu volto no porquê. Se o teu porquê é aparecer, é mostrar a tua técnica, é mostrar os teus equipamentos, cara, é ruína. É rumo pra ruína. Sim. Agora, quando você busca realmente o reino, eu sempre volto no reino, cara. Porque se o objetivo não é o reino, cara, Deus permite que até as pedras clamem, né, se for o caso. Né? Deus permite que você esteja ali ajudando, fazendo, porque a obra dele não perece. Sim, né? sim. Mas se o teu objetivo for o reino, sempre vai ser mais fácil. Uau. E a questão música, louvor, é muito fácil a pessoa
a pessoa se perder nesse sentido, Toca né? muito no ego. Achar que, opa, peraí, Deus depende de mim. De uma forma inconsciente, não. O louvor depende de mim. O louvor no culto, o líder depende de mim. E sendo que não é. Sendo que não é. É um senso que todos nós, seja pastores, seja o pessoal do louvor, seja líderes, é um senso que nós temos que ter, que a obra de Deus não depende de nós. Não depende de nós. Só que isso é toda hora tá olhando para Ele. Isso toda hora tá olhando para Ele. A ponto de entender que não importa se você estudou muito ou se você estudou pouco. Se Ele quiser te usar e você entender que é Ele que faz, as coisas acontecem. As coisas fluem. Mas é bem complicado lidar o ego e... É bem difícil. Em toda a minha caminhada, eu fui líder de louvor, né, de banda, lidei com a piazada, né, fui também liderado no louvor. E olha, lidar com pessoas, lidar com seres humanos, não só na igreja, no trabalho, no comércio. Sim. Em tudo. Pessoas, cara, pessoas é complicado, porque nem todo mundo não, ninguém pensa igual. Né? Eu diria que ninguém pensa igual, até mesmo todos aqui dentro da igreja, com o mesmo porquê, todos pensamos diferentes. Sim. Cada um tem uma ideia de como fazer. Sim. Então, quando se lida com pessoas, se lida com ego, uns têm bastante ego, outros têm menos ego, outros têm de menos, né? Uns já têm complexo de inferioridade, o que também é um extremo, né? Exato. Então, extremos nunca a Bíblia prega equilíbrio, né? Então, sempre o extremo não vai ser. Ao meu ver, um conselho, eu fui músico há alguns anos ali, logo que eu entrei, e eu estar participando do Ministério de Louvor, fez eu firmar na igreja. Eu tinha um compromisso. Então, de ter ali um ensaio, de estar ali todo domingo, enfim, e acabou que naquele processo de me firmar na igreja, isso foi muito importante. Hoje eu olho e vejo que aquele período foi muito importante. Agora, um conselho que eu daria como um ex-músico, ou como alguém que já teve uma experiência nesse sentido, e vendo aquilo que você fala, o segredo é, independente se você está certo ou errado, você ser fiel à sua liderança. Você está debaixo da sua liderança, você entender que talvez você estando certo, mas esperando a hora certa para falar o certo, é muito melhor do que você estando certo falando na hora errada, que vai dar problema. Em todo esse tempo que eu estive indignado com as coisas que não andavam para frente, ou não iam por causa da liderança, eu sempre levei as minhas dúvidas, as minhas reclamações para o líder. Então, uma coisa que eu aprendi é que nunca se reclama ou se fala de algum problema para baixo. Você sempre fala para cima. Né? Então, eu não vou chegar e falar do meu pastor para um liderado meu. Mas o pastor isso, o pastor aquilo, o pastor... Cara, isso não é saudável. E por mais que eu tivesse razão no que eu estava falando, não é assim. Não é assim que funciona. Então, eu sempre me submeti a líderes, a quem estava acima de mim. E isso é obediência, cara. E Deus honra a obediência. Obediência gera bênção. Então, mesmo que você ache que está certo, ou talvez esteja, enxergando algo lá na frente que ninguém está enxergando, obedeça. Obediência. O que é adoração para você? Adoração eu diria dever. Só que dever não tem prazer. É um dever com prazer. Entendi. É uma coisa que eu não consigo ficar sem adorar. E não é música. É adorar com o que eu posso fazer. Com a minha consciência, querer adorar, devolvendo um dízimo, uma oferta, fazendo algo por alguém, ensinando alguém, né, a levar a obra para frente, a fazer o reino crescer. Então isso para mim é adoração, mostrar que o propósito, mostrar que o porquê é isso, né? Então adorar para mim é fazer algo pelo reino de Deus. Resplandecer ele, né? Uau, muito bom, obrigado pela sua presença. Não foi difícil? Não foi sim. Queridos, olha só, se você está nos escutando em alguma plataforma de podcast, não esquece de se inscrever,
Querido, se você está nos escutando em alguma plataforma de podcast, não esquece de nos seguir aí onde você está nos escutando. Compartilha também com o máximo de pessoas. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha e compartilha com o máximo de pessoas, que eu creio que assim como foi uma semente lançada ao seu coração, esta palavra, este bate-papo, ele pode ser uma semente lançada no coração daquela pessoa que você tanto ama. Lembre-se, você é salvo pela graça para resplandecer o amor de Cristo Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe.